Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula 3. Hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante, né, que é como agendar mais avaliações na clínica. Então, a gente está fazendo uma sequência de aula para vocês com o intuito da gente estruturar e melhorar ainda mais o processo comercial de vocês. E o primeiro tema que a gente trabalhou foram os principais indicadores comerciais da clínica. Depois a gente conversou sobre tráfego pago, sobre como extrair mais resultado da sua agência. Lembrando que todos os nossos treinamentos estão gravados e disponíveis no nosso canal do YouTube. E hoje o tema, então, é como agendar mais avaliações. Então, eu sou o Matheus, eu tenho 29 anos, eu sou o CEO da Uno. Então, a nossa empresa ela é especializada no desenvolvimento de software para clínicas. Hoje, no Brasil, a gente atende mais de 14 franqueadores, são mais de 1.000 clínicas por todo o Brasil. Particularmente, eu sou apaixonado por esse universo de clínicas, de estética. Eu acho que ele é muito desafiador, mas ele também é divertido e gratificante, porque a gente promove a mudança na vida das pessoas e tenho buscado me especializar. Então, tenho um MBA em gestão e expansão de redes de clínicas. Posso dizer que isso é a minha especialidade. E, claro, eu tenho 2 clínicas próprias, né, que operam de forma saudável, previsível e lucrativa. E eu trago isso aqui para vocês, por quê? Para vocês entenderem que absolutamente todo o conteúdo que eu compartilho aqui com vocês, ele é um conteúdo que, além dele vir da nossa experiência com os nossos mais de 1.000 clientes, ele também vem da minha experiência própria gerindo as minhas clínicas, tá? Então, eu tenho sócios operadores nas clínicas, eu entro como um sócio realmente estratégico e realmente construir esses materiais aqui. Eu estou compartilhando isso com vocês hoje porque eu quero ver todo mundo aqui prosperando. E eu sempre digo, pessoal, se todo mundo que quisesse melhorar alguma coisa na estética, se todo mundo que quisesse se cuidar fosse para a clínica, ia faltar espaço, tá? Ia faltar clínica do Brasil. Hoje, o Brasil, quando a gente fala do mercado de estética, ele está muito próximo da China e dos Estados Unidos. Tamanha é a demanda do nosso mercado. Então, genuinamente acredito que se hoje a clínica não está performando tão bem quanto poderia, é porque tem coisas que a gente pode melhorar no nosso processo, na experiência do nosso cliente, para trazer mais resultados, tá? E não faz sentido nenhum abrir uma clínica, abrir 2 e 3, se não for para ter um resultado expressivo. Como de praxe, né, todo o material que a gente desenvolve aqui nessas aulas, nessas mentorias, ele é um material que eu quero que vocês abram depois e usem ele para executar na clínica. Então, pessoal, para vocês terem acesso ao mapa mental, eu tenho um convite para vocês, né? Se vocês gostarem dessa aula, por favor, façam stories, né, da aula aqui com os insights, marquem no crm.ai e o meu @blodor.mateus. O pessoal vai colocar aqui no chat. Por quê? Porque quando vocês fizerem o story, automaticamente vai vir uma automação e essa automação vai mandar para vocês o link do mapa mental, desse material aqui. Se vocês tiverem vergonha, não quiserem postar o story por algum motivo, eu vou ficar bem triste. Mas aí é só você mandar uma mensagem também no @unocrm.ai que a gente vai mandar esse material para vocês, tá? Se alguém não conseguiu assistir as outras aulas e tiver interessado, pode estar interagindo com a gente ali no Instagram que a gente vai mandar para vocês também, tá? E a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que quando a gente fala de avaliações, a peça central desse processo é a nossa SDR. Então, carinhosamente, muitas pessoas na clínica chamam a SDR de secretária, né? Só que eu preciso contar para vocês que o papel da secretária é diferente do papel da SDR, tá? O que a secretária faz? Ela faz o agendamento dos clientes, ela recepciona os clientes na clínica, trata ali questões do dia a dia. E assim, para a gente ser muito eficiente,
no agendamento de avaliações, a gente precisa ter uma pessoa dedicada, uma pessoa exclusiva a tratar leads, a tratar pessoas novas, tá? Então, o SDR ele é uma sigla para Sales Development Representative, que é o representante do desenvolvimento de vendas, tá? Até eu não sei se a gente tem uma palavra em português assim que seja tão boa para descrever esse cargo. Talvez é por isso que a gente fala de recepção, ou às vezes a gente também fala sobre ser um profissional de pré-vendas, né? Então, isso dali são termos comuns. Pessoal, quando a gente tem um SDR, ele tem que ficar 100% focado em atender leads, tá? Então, o que a gente espera de um SDR? Qual que é a função dele? Ele tem que atender o lead rápido. Isso aqui é uma coisa muito importante. Eu vou bater nessa tecla aqui cada vez mais, principalmente agora, quando a gente está falando de um cenário de API oficial, que o tempo de resposta ele está mais importante do que nunca, né? Então, você precisa atender o lead rápido. A função do SDR é quebrar o gelo e criar conexão humana. Ele precisa identificar a dor, o objetivo principal do lead. Então, isso aqui é uma coisa fundamental também. Eu não preciso de uma pessoa dando Ctrl+C, Ctrl+V no script da clínica, passando todas as promoções para o cliente, passando todos os procedimentos. Não, o SDR ele precisa perguntar e entender o que a pessoa está querendo naquele momento. Naturalmente, o SDR precisa entender se o lead também tem o perfil para ser atendido pela clínica. Isso aqui é uma coisa muito importante. A agenda das nossas consultoras, ela é uma agenda que ela é escassa, né? Geralmente vocês têm uma ou duas consultoras na clínica. E os melhores horários ali, que é antes das 10 horas e depois das 17 horas, eles são mais reduzidos ainda. Então, não é só porque a pessoa tem interesse no procedimento que eu também vou já bloquear um horário na agenda. Eu preciso entender se ela tem um perfil para ser atendido na clínica, qual que é o nível de consciência, se ela só está buscando preço, se ela já teve alguma experiência antes. O SDR ele precisa esclarecer dúvidas básicas, contornando objeções do cliente. Por exemplo, geralmente o cliente ele só quer saber o preço. Então, é função do SDR, cara, deixar claro para a pessoa que o preço varia, né? Você pode sim, eu acho que você tem que dar uma ideia de preço a partir de X, mas deixar muito claro que o ideal é a pessoa realmente vir, fazer uma avaliação e entender ali qual que é o tratamento mais adequado para ela. O SDR, obviamente, faz o agendamento de avaliação, ele faz a confirmação de agendamento, lembrando, claro, que se vocês usam as soluções da UNA, esse processo é automatizado, mas depois que a mensagem automática vai, se o lead manda uma mensagem, está com alguma dúvida, precisa remarcar, o SDR ele é responsável por fazer essa tratativa e o SDR precisa obrigatoriamente operar um CRM, tá? Você não consegue performar bem com o SDR se você não tiver o CRM, porque a gente vai sempre fala aqui de números, indicadores, produtividade, e se você não tem números, você não consegue medir, você não consegue melhorar absolutamente nada. E um dos principais desafios é a contratação, tá? Então, agora vocês já entenderam qual que é a atribuição do SDR, vocês já entenderam que o SDR não é obrigatoriamente a secretária da clínica. O SDR ele tem que estar 100% focado em agendamento de avaliações. E assim, muitas vezes eu vejo donos de clínica errando na contratação. Então, o SDR da clínica de vocês, ele não pode ser a pessoa mais barata da clínica, ele não pode ser a pessoa mais despreparada, né? Ele não pode ser uma pessoa que não tenha características específicas, porque ele é o ponto principal de contato do cliente com a sua clínica. O SDR, ele é a primeira experiência do cliente com a clínica. Então, tirem da cabeça que o SDR é uma função que é uma função iniciante, que é uma função que paga pouco, porque não é. O SDR ele é tão importante quanto o closer, tá? Eu falo isso com propriedade. Eu tenho na Uno pessoas que são SDRs, que seriam excelentes closers, né? Assim, o nível de competência técnica ele é igual, porque
é a porta de entrada do lead na clínica. Não adianta você ter a melhor consultoria do mundo se o SDR não for bom, tá? Então, assim, quais são características comuns de um bom SDR, tá? Isso aqui são coisas que vocês precisam buscar quando vocês vão contratar um SDR. Vocês têm que buscar uma pessoa que tenha uma comunicação clara e confiante, tá? Então, uma pessoa que realmente sabe transmitir informação. Vocês precisam buscar uma pessoa que tenha uma boa oratória, que não tenha muitos vícios de linguagem. Por quê? Porque é comum que a gente envie áudios para o cliente, né? Tem coisas que realmente, cara, eu posso mandar por mensagem, só que se eu mandar por áudio, eu vou gerar muito mais conexão com o meu cliente. Então, ter uma pessoa que tem uma boa oratória é importante. A gente precisa que o nosso SDR ele tenha energia alta, mas controlada. Quem aí já foi atendido por um vendedor, por um pré-vendedor, assim, que era empolgado demais e que falava tanto e não deixava vocês falarem de volta? Pois é. Então a gente precisa buscar alguém que tem esse perfil, que tem energia, né? Até porque a pessoa vai ter que fazer ligação, vai ter que prospectar, ela vai ter que manter o seu nível de energia durante o dia, mas isso não pode ser de forma exagerada, tá? E claro, o SDR, ele tem que ter boa escuta. Então, isso aqui é uma dica muito boa durante a entrevista com o SDR, quando vocês forem entrevistar a pessoa para esse cargo, é muito importante vocês já perceberem se ela, por, assim, até por característica dela, ela faz pergunta, tá? Um bom SDR, ele precisa fazer pergunta. Ele afirma menos para o cliente e ele pergunta mais para entender. Por quê? Porque todo mundo quer se sentir ouvido. E a pior coisa que tem é quando você chega para comprar alguma coisa e tenta te empuxar um monte de coisa e nem te pergunta o que você está buscando de verdade, tá? E aqui tem uma dica, tá? Que são as dicas do Matheus, que são dicas assim que sai daquele básico, que eu vou falar para vocês que isso vai mudar a contratação de vocês, tá? Recomendo muito que vocês usem os perfis do MBTI para fazer essa contratação, tá? Então, o que que é o perfil do MBTI? Isso aqui é uma coisa, pessoal, lembrando, a gente vai disponibilizar esse mapa mental para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui o site para vocês, para mostrar aqui, tem um teste online, eu vou colocar aqui no link do mapa mental também, tá? O MBTI, ele é um teste de personalidade que classifica as pessoas em 16 perfis diferentes. Então, cada uma dessas letras, né, E, I, N, S, T, F, J, P, ele tem características diferentes. Esse perfil aqui, esse teste de personalidade aqui, ele é muito utilizado por empresas para você, assim, de novo, ele não é o gente, isso aqui não é a resposta definitiva para tudo. Mas ele vai mostrar para vocês quais são as áreas que a pessoa mais pode desempenhar. Por exemplo, para um trabalho de SDR, uma pessoa muito introvertida acaba não funcionando muito bem. Porque ela geralmente vai ter que gravar anúncio, ela vai ter que fazer ligação, ela vai ter que conversar com o cliente. Então, lidar com pessoas é uma coisa que uma pessoa extrovertida vai conseguir fazer melhor. Então, nesse teste aqui, como é que funciona? Tá? Você responde aqui uma série de perguntas e depois que você respondeu essas perguntas, ele te classifica em um dos 16 tipos de perfis, tá? Então, a gente tem aqui os perfis analistas, né? Por exemplo, arquiteto, lógico, comandante, inovador. Ah, tem os perfis diplomatas, apoiador, mediador, protagonista, ativista. E para cada um dos perfis, vocês vão encontrar aqui informações específicas. É muito legal, né? Até o ChatGPT ele conhece essa metodologia e ela é muito boa. Então, por exemplo, o meu perfil, né? Pasmem, mas o meu perfil é do inovador, do NTP. E se vocês forem ler esse material aqui, ele vai dar uma descrição bem interessante do Matheus. Então, qual que é a dica do Matheus para vocês nesse processo, tá? Façam o teste
do MBTI, tá? Vocês podem até fazer o de vocês, é muito importante vocês saberem o seu próprio perfil, isso vai ajudar vocês pra caramba. E os perfis que vocês vão querer buscar para esse cargo de SDR é esse aqui, ó, NTP, inovador, que é o meu perfil, ESFP, ENFP e STP. Por quê? Porque esse perfil de pessoas, ele tem o potencial de performar muito mais do que outros perfis com o cargo de SDR, tá? Então não é só o perfil do MBTI, o alinhamento cultural é muito importante também, mas esse teste de personalidade vai ajudar vocês a saber se, por exemplo, vocês têm uma pessoa que é muito boa, mas talvez ela está no lugar errado, tá? E por favor, preste atenção aqui na aula, não quero ninguém fazendo teste de personalidade agora, hein? Depois vocês vão ter bastante tempo para fazer isso. Então isso aqui, gente, mudou o jogo, tá? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu achava que eu não servia para trabalhar, porque eu trabalhava no RH da prefeitura. E, gente, era um saco fazer aquilo. Aí penso, o meu perfil é inovador. E eu ficava lá o dia todo guardando o documento em pastinha. Gente, eu juro, eu achava que eu não servia para trabalhar, mas não era, eu só estava no lugar errado. Então, quando eu descobri esse teste, descobri que a minha vocação era mais para outras coisas, isso me ajudou. E é uma coisa que vocês, como líderes, vocês podem agora estar trazendo isso para o time de vocês, tá? Então, vale a pena. Eu não sou o maior especialista em MBTI. Como empresário, eu sei que é uma ferramenta boa que eu uso para fazer a gestão dos meus times, mas vale a pena vocês se aprofundarem nesse assunto. E aí, dica para tal. O cargo de SDR ele funciona muito bem em home office. Então, às vezes, o que acontece? É difícil você contratar e achar pessoas na região, principalmente se você está numa cidade pequena. Mas desde que você tenha um CRM bem estruturado, o cargo de SDR ele funciona muito bem em home office. Por quê? Porque você está levando demanda para a pessoa o tempo todo e você vai conseguir gerir ali o trabalho da pessoa, com o CRM você consegue ver as respostas que ela está dando, ver o tempo de resposta, então é um ganha-ganha, porque você vai achar pessoas que precisam trabalhar de forma remota e que vão performar muito bem e vai ser muito mais fácil você acessar o talento se você estiver contratando a nível Brasil do que se você só estiver contratando na sua cidade com 30 mil habitantes. Então, a Uno, né, por exemplo, curiosidade, a gente tem quase 30 pessoas, trabalha todo mundo remoto. Tenho gente que está, inclusive, no exterior. A Bárbara, que está aqui na reunião, está em Buenos Aires. A Linda está na Alemanha. Imagina o trabalho que ia ter para achar essas meninas em Pomerode, que é onde eu moro, com 30 mil habitantes. Então, o home office, desde que você tenha um processo bem estruturado, ele é uma coisa que faz com que vocês consigam acessar bons talentos, tá? E o SDR é um cargo que pode funcionar bem em home office. Dificilmente vocês vão achar alguém pronto no mercado, tá? Então, uma pessoa que é SDR numa empresa, que você vai contratar que era SDR, que vai ser SDR na sua empresa. Cara, geralmente vocês não acham. Então, eu gosto muito de contratar por aptidão, tá? Pelo perfil do MBTI, pela postura da pessoa, pela comunicação. E eu vou compartilhar uma experiência pessoal minha, tá? Que funciona muito bem para mim, que é, assim, ó, para SDR, cara, você tem que buscar pessoas ambiciosas, tá? Por exemplo, eu já tive várias SDRs universitárias, inclusive universitários. Eu tinha um SDR, ele era homem, e ele trabalhava atendendo ali, fazendo SDR para uma clínica de emagrecimento. Ele estava estudando medicina. O que ele precisava? Ele precisava de um trabalho ali de 6 horas por dia para ele conseguir fazer uma boa grana, porque o resto do tempo ele estudava, ele estava em medicina. Ele precisava de uma coisa que, apesar da capacidade cognitiva dele ser muito alta, no tempo do trabalho dele, ele não podia pegar uma coisa que exigia todo o conhecimento dele de médico, porque senão ele não ia conseguir estudar depois. Então, universitários, eles são boas pessoas para vocês terem como SDR, tá? Uma pessoa que está estudando, que ela está precisando fazer uma grana, que geralmente é home office, e que vai se comunicar muito bem. E outro perfil que sempre funcionou muito bem nas minhas empresas são mães, tá? Porque, cara, uma mãe ela tem uma responsabilidade grande,
né? Se for uma pessoa aqui que tem um perfil muito alinhado com o que a gente precisa, para ela é uma oportunidade, se ela tem filho pequeno, ela poder ficar com o filho em casa e poder estar fazendo aqui essas tratativas. Então, é uma pessoa, gente, ela vai abraçar com as duas mãos essa oportunidade de poder trabalhar de casa, poder fazer uma grana e poder ficar com os filhos e vai entregar muito resultado para vocês. E nas minhas clínicas, dificilmente eu contrato vendedores, tá? Geralmente eu contrato um ou dois SDRs. Eu gosto quando vocês conseguem ter dois SDRs para vocês terem até uma comparação. E eu promovo eles para closer, né, para consultora, quando eles vão performar. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida até aqui, vocês colocam no chat. Quem aí já conhecia esse teste de personalidade? Vocês já conheciam essa ferramenta nova? Conta aí, por favor, enquanto eu tomo um golinho do meu café. Taissira conhecia, Luísa conhecia, vocês já conheciam esse teste? Legal. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso aqui, vocês podem estar mandando aqui no chat, eu vou responder, tá? Pessoal, vencida a contratação, tem uma coisa muito importante que é pouco falado também, que é assim: contratou SDR, aí você fica colocando pressão na cabeça dele para ele agendar pessoas. Mas depois que você contrata o SDR, e até antes, é fundamental que você disponibilize materiais e recursos para esse SDR performar. Porque se você, como dono, dona ou gerente da clínica, não disponibilizar esses materiais, a pessoa está no escuro e ela vai aprender apanhando, e daqui a pouco ou ela vai sair porque está frustrada, ou você vai demorar muito para ter resultado na clínica. Então, o que é esperado do gestor, da gestora da clínica, quando você contrata o SDR? Primeiro, essa pessoa ela tem que ter foco absoluto na captação de leads. Não é função da SDR fazer o contas a pagar e o contas a receber da clínica. Não pode ser função da SDR ficar servindo cafezinho para o cliente. Preferencialmente é uma pessoa que tem que ficar trancado numa sala escondido, né? Ou, tudo bem, abre a janela para ela ver a luz do sol, mas ela tem que focar na captação de leads. E aí o segundo ponto é que vocês precisam ter um volume adequado de leads, que foi o que eu falei na aula anterior. Gente, em 2026 não existe investir R$ 3.000 em tráfego pago. É muito pouco, né? Então, se vocês não assistiram a aula anterior sobre tráfego pago, eu recomendo muito, porque não fecha a conta. Desses 3.000, só de imposto vocês vão pagar mais de 300, aí sobra R$ 2.700. Aí, se o seu lead custa R$ 15, você vai ter 180 leads no mês. Dividido por 22 dias, não vai dar 8 pessoas por dia. Você não vai conseguir ocupar o tempo da sua SDR, e se você está falando com 8 pessoas por dia, e você tiver uma taxa de agendamento de 25%, que já é alta, você vai conseguir no máximo 2 avaliações por dia. Aí, com 2 avaliações por dia, você tem 50% de comparecimento, vai vir uma pessoa para avaliação por dia, não faz sentido nenhum. Então, vocês precisam ter volume de lead adequado, vocês precisam aumentar a verba de investimento. Se vocês não estão investindo pelo menos R$ 6.000, R$ 7.000 por mês em tráfego pago, com certeza vocês estão deixando dinheiro na mesa, tá? Porque aí, se contratou a menina, ela vai falar com 8 pessoas no dia, ela vai ter 1 hora para falar com cada pessoa, mas o follow-up não fecha a conta, tá? Então, volume adequado de leads é uma coisa importante e é sua obrigação como gestor da clínica entregar isso para a SDR, senão você não pode cobrar a avaliação dela. É muito importante, tá? Esse documento aqui, ele é obrigatório. Eu tenho em todas as minhas clínicas. Eu acho que todo mundo deveria ter na clínica também, que é assim, ó, é uma base de conhecimentos, tá? Apesar do nome chique, isso pode ser um Google Docs explicando quais são os principais tratamentos da clínica, né? Quais são os principais tratamentos de vocês? Qual é o equipamento que usa? Qual é o insumo que usa? Qual que é o resultado esperado? Quais que são os diferenciais da clínica de vocês? Por exemplo, eu tenho uma clínica em Blumenau e hoje eu tenho o maior ticket médio da cidade de Blumenau quando o assunto é depilação a laser, tá? E
Uma coisa que poderia ser uma desvantagem, que a minha clínica é mais cara, na verdade eu transformei em diferencial. Porque uma das coisas que a gente coloca na nossa comunicação é que sempre vai ter horário disponível na agenda para fazer sessão de depilação a laser. Então, olha o contraste em relação aos meus clientes. Todos os meus clientes, eles vendem muito barato. Aí, o que acontece? Vende lá centenas de pacotes de laser por um valor baixo, o cliente vai agendar, ele não consegue. Então, o diferencial da minha clínica é que sempre vai ter horário para agendar a sessão de laser. Então, uma coisa que antes era um problema, ele virou um diferencial. Vocês precisam saber qual que é o diferencial da clínica de vocês e colocar num documento. É muito importante que nessa base da clínica vocês consigam especificar as indicações e contraindicações básicas de tratamento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de laser ali, já que a gente está falando de laser. Cara, paciente oncológico não pode fazer tratamento de depilação a laser, é contraindicado. Então, se a pessoa fez algum tratamento para câncer nos últimos 5 anos, não faz nem sentido eu agendar a avaliação dessa pessoa, porque eu vou estar expondo ela a um risco. Então, indicação e contraindicação básica é uma coisa que vocês têm que fazer. A pessoa está gestante, ela pode tomar tirzepatida? Não pode. Né? Ah, não sei o quê. Não pode. Então, nem agenda a pessoa para isso, que você vai gastar o tempo dela e o tempo de vocês. Ju, a Ju perguntou aqui, ó, qual é o número ideal de leads no mês e qual a taxa ideal de agendamento de comparecimento? Isso varia, tá, Ju? Eu falei muito disso na primeira aula sobre KPIs comerciais, mas assim, ó, a taxa de agendamento mínimo que eu recomendo é 20% de agendamento, tá? 60% de comparecimento, 50% de conversão. Aí, a partir disso, você faz a conta reversa de acordo com o seu ticket médio. Mas na aula 1, eu falo muito sobre isso, tá? Então, até depois, se você quiser, você pode me chamar ali, eu te ajudo a fazer esse cálculo, tá bom? Me chama ali no WhatsApp, me passa o ticket médio que eu faço esse cálculo com você. Mas a média, assim, olhando várias clínicas, é isso: 20% agendamento, 60% comparecimento, 50% de conversão. E, pessoal, não pode ser difícil para achar antes e depois da clínica. Sério, vocês deixam as pessoas tão lindas, tão maravilhosas, vocês não tiram foto de antes e depois? Então, o que acontece? A SDR, ela pode ficar o dia todo mandando mensagem para o cliente, ela pode ficar o dia todo fazendo isso. Só que se ela pegar e mandar uma foto de antes e depois para o cliente, vai convencer ele muito mais rápido do que ficar só falando. Então, tem que ter uma pastinha de fácil acesso para SDR para ter foto de antes e depois de cada procedimento que vocês têm. Pelo menos uma foto masculina, uma foto feminina, né? Se você conseguir tirar foto de uma pessoa mais jovem, de uma pessoa mais de idade, quanto mais fotos de antes e depois vocês tiverem no acervo, mais fácil vai ser o trabalho da SDR de vocês. E por que eu tô falando tantas coisas que vocês podem fazer? Porque quanto mais mastigado vocês deixarem o processo para quem está ali na ponta atendendo, mais fácil vai ser para vocês contratarem para fazer a pessoa performar. Então, ao invés de a gente ficar olhando só no que a SDR tem que fazer, a gente passa a olhar também no que vocês podem estar fazendo para ajudar essa pessoa. É fundamental a gente ter um script comercial. Pessoal, lembrando que script não é para dar Ctrl+C, Ctrl+V. Um script comercial, ele serve para a gente ter uma noção de como conversar com o cliente. Então, assim, um script de abertura, ter padronizado, a apresentação da clínica. Oi, Maria, tudo bem? Eu sou a Joana, da clínica do Matheus, vou conduzir seu atendimento. E, primeiro de tudo, eu queria saber, que você está buscando hoje? É procedimento estético? É procedimento de emagrecimento? Me conta um pouco mais que eu vou te ajudar. Cara, porque pense, se todo lead que chegar, a menina ela tiver que pensar em qual que é a mensagem que ela vai falar para a pessoa, olha o desgaste mental à toa que ela vai ter com isso. Aí é claro, por exemplo, você usa ali a nossa plataforma de chat, já tem um atalho, né? Acho que até no WhatsApp Business tem atalho, que já colocou a mensagem inicial sempre padronizadinho, formatado sem erro de português para conversar com o cliente. Segunda coisa, tem que ter no script comercial pergunta-chave de diagnóstico.
Se eu estou trabalhando com emagrecimento, fulano, quantos quilos você quer eliminar? Não dá para eu agendar uma avaliação de emagrecimento se eu não sei quantos quilos a pessoa quer eliminar. Aí depois que eu perguntei quantos quilos ela quer eliminar, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar uma foto de antes e depois e vou perguntar se é um resultado assim que ela procura. Pronto. 80% do meu trabalho está feito. Respondi rápido o lead, perguntei o que que ele queria, mostrei que a minha clínica consegue entregar esse resultado. Aí agora o que que eu vou fazer? Se ele falar que esse é o resultado, eu vou dizer, olha, fulano, o próximo passo é você vir para a clínica. A nossa avaliação funciona da forma X. Prefere vir hoje ou amanhã? Ah, não sei o que, estou com dúvida. Beleza. Tem que ter ali um materialzinho com resposta para pergunta frequente, tá? Então, nas próximas aulas eu vou falar mais sobre contorno de objeção, sobre ligação, mas, gente, a essência é essa. Se você responder rápido, sem erro de português, e se você mandar uma foto de antes e depois que você entendeu o que a pessoa quer, 80% do trabalho está feito, tá? E tem uma clínica que eu atendo, que eu faço questão de ir lá pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano, em Belo Horizonte. É a maior clínica de lentes de porcelana da América Latina. São mais de 1.500 metros quadrados. Ele tem 15 SDRs lá na clínica. Pessoal, tem tudo certinho, tá? Prova social, pergunta de diagnóstico, tudo certinho. Ele vende 4 milhões por mês. Tem uma SDR lá que agenda o dobro das outras. Sabe o que que ela faz? Ela responde em menos 5 minutos. Juro, eu já tentei olhar, eu vi se ela não estava fazendo feitiço, o que que era, se ela estava com um trevo de 4 folhas no embaixo do sovaco. Não é. Tempo de resposta, tempo de resposta é valiosíssimo. Ter um script é fundamental e mandar prova social para as pessoas faz com que eleve muito o nível de consciência dela, tá? Homens Passos perguntou, ó, investir um valor mais alto no tráfego pago diminui a taxa de curiosos? Cara, na verdade, a gente quer mais curiosos, tá? Seu nome não está aparecendo para mim, mas assim, ó, se você tiver só 5 leads por dia, o que que vai acontecer? Tem chance de vir só 5 curiosos. Se você tiver 20 leads por dia, talvez venham 10 curiosos e 10 interessados. Então, ter mais volume é muito importante. Até esses curiosos a gente consegue converter. Então, o que que é o erro? É eu investir pouco e nesse pouco ainda vir só curioso. Volume, tá? Em clínica, a gente vai sim atrair muito curioso, mas quanto mais volume a gente tiver, mais chance a gente vai ter de chegar na pessoa certa. Imagina que você precisa falar com pelo menos 5 pessoas para você conseguir agendar uma avaliação. E se você quer agendar 4 avaliações por dia, você vai ter que ter no mínimo 20 leads por dia. Então, pensa, se eu quero ter 4 avaliações agendadas por dia e a minha taxa de agendamento é de 20%, eu vou ter que falar com pelo menos 20 pessoas por dia. Então, se eu só estiver falando com 5, 6, a minha conta não fecha. Isso, exatamente. Exatamente. Então, por isso que você precisa de mais volume, tá? Você vai falar com 5 pessoas para agendar uma, se está entrando só 8 pessoas por dia, você vai conseguir só um agendamento de avaliação por dia. Tenta buscar pelo menos 10, 15, 20 leads por dia, que o resultado com certeza vai melhorar, tá? Pessoal, muito importante ter uma cadência de follow-up com o cliente. Primeiro dia, mandar mensagem para ele fazer pelo menos uma ligação. Segundo dia, oi fulano, a gente conversou ontem, vamos retomar nosso contato? Ligar para ele de novo. Terceiro dia, fulano, está muito ocupado, é que você demonstrou interesse no tratamento e não está mais me respondendo. Agora é um bom momento para a gente falar? E liga para ele de novo. E quinto dia, despedida. Fulano, olha, peço desculpas se eu falei alguma coisa errada, não quero ficar te incomodando, vou encerrar meu contato se precisar à tua disposição. Essa cadência de follow-up é o mínimo, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quinto dia é o mínimo que a gente precisa para conseguir agendar as pessoas. Por quê? Principalmente se vocês demoram para responder o lead, tá? A pessoa estava no horário do intervalo, clicou no anúncio, 12h50. Aí vocês responderam a pessoa 13h30. O que aconteceu? Ela já voltou para o trabalho. Aí ela vai responder de novo 5 horas da tarde. Até 5 horas da tarde, o que aconteceu? Já entrou um monte de mensagem e ficou perdido.
Se amanhã vocês não chamarem a pessoa de novo, ela não vai lembrar de vocês. Aí vocês gastaram com tráfego pago e não falaram com a pessoa. Faz sentido? Tempo de resposta, gente, responde rápido. Demorou para responder, perde a conexão. Renato, eu acho fantástico, tá? Você pode fazer cinco contatos, 7 dias, eu acho fantástico. O que que você tem que cuidar? Para não, tipo assim, ó, por exemplo, eu prefiro fazer aqui, ó, se for ver aqui esses pontos, ó, primeiro dia duas tentativas de contato, segundo dia duas tentativas de contato, terceiro dia duas tentativas de contato, quinto dia mais duas. Então eu vou fazer 10 tentativas de contato em 5 dias. Mas aí não tem certo e errado, tá? Você vai testando ali no seu processo, se estiver funcionando, toca a ficha. Mas eu gosto 1, 2, 3, 5, porque ele é mais rápido. Às vezes 7 dias é muito tempo, entendeu? Mas não tem certo e errado, tá? Aí é gosto do freguês. Pessoal, vocês precisam treinar continuamente o time de vocês. Cara, os procedimentos, né? Cara, dá um procedimento para a menina na clínica para ela conhecer. Abordagem comercial, para uma vez por semana para ler as conversas dela, ver o que está certo, o que precisa ajustar. Roleplay, né? Poxa, a pessoa chegou na sua clínica agora, você já vai dar um telefone para ela ligar para o lead? Cara, não faz isso. Faz uma ligação com ela, liga para o celular dela e faz com que simula que você é um cliente. Se você simular 20 ligações com ela, quando ela fizer a primeira ligação com o cliente de verdade, é capaz dela conseguir um agendamento, porque ela já vai estar preparada. Então, olha o tanto que vocês conseguem ajudar as pessoas, tá? É muito importante ouvir ligações reais para ouvir o que, que o cliente realmente está falando. E, gente, claro, vocês precisam ter um CRM, tá? Não existe, não existe SDR se não tiver um pipeline, se não tiver status bem definido, se não tiver campo obrigatório, origem do lead, motivo de perda, se vocês não conseguirem ouvir as conversas, se não tiver uma ferramenta básica ali para ela ter a lista de quem ela tem que ligar, quem ela tem que fazer follow-up. Eu vou pular aqui esse dos agentes do GPT. Eu acho que aqui cabe uma aula só para isso. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo no YouTube, na verdade. Vocês conseguem fazer um assistente, tá? Vocês conseguem fazer um assistente dentro do chat GPT com todas as informações da clínica para SDR perguntar para o assistente ao invés de perguntar para vocês. Então, tá aqui no mapa mental, tá? Lembrando, quem quiser acesso ao mapa mental, marca a gente nos stories. A gente vai liberar isso aqui para vocês. Aqui tem um prompt mostrando como vocês vão conseguir fazer um agente self-service para a menina da clínica. Toda vez que ela tiver uma dúvida do procedimento, não tem que perguntar para você, ela perguntar para a própria IA. E aí, pessoal, quais são KPIs importantes que vocês precisam acompanhar, tá? KPI, Key Performance Indicators, né? São indicadores de performance. Primeira coisa, quantos leads estão sendo recebidos por dia? Quantos estão sendo contactados? Qual que é o percentual de leads que estão sendo respondidos em até 5 minutos? Esse aqui, gente, lembra daquela menina da clínica de 4 milhões, tá? Ela agenda o dobro que as outras meninas, porque ela é uma psicopata do tempo de resposta, tá? Raíssa, você falou que faz o CRM e recepção. Qual dica você pode me dar para conseguir responder mais rápido os leads? Raíssa, aquilo que eu falei, assim, o ideal é que a pessoa que faz o SDR não esteja na recepção, tá? Eu sei que em alguns cenários isso é importante, mas é inevitável. Se você estiver tratando com o cliente, ele ficar 30 minutos ali falando com você, você vai demorar 30 minutos para responder o lead do WhatsApp. Então, não tem muito o que fazer em relação a isso, tá? Para responder o lead mais rápido, você tem que ter mais tempo livre para responder os leads, tá? Um, o Márcio fez uma pergunta muito boa, né? Como é que você está vendo o follow-up com as regras de qualidade de mensagem da API oficial? Gente, o segredo, tá? O segredo para vocês conseguirem agendar mais agora com as regras novas do WhatsApp é tempo de resposta, tá, Márcio?
Quanto mais rápido vocês forem no atendimento de vocês, menos follow-up vocês vão precisar fazer para responder o lead. Então, imagina, esses dias eu tô apaixonado por aquele carro lá da GWM Tank, né? Um Jeepão ali maravilhoso. Tô encantado por esse carro. Aí eu mandei mensagem no WhatsApp deles, eles me responderam 3 dias depois. Cara, já passou a minha vontade de ter aquele carro. Eles vão ter que fazer uns 5 follow-up comigo, vão ter que mandar vídeo do carro, foto, YouTube, vão ter que me ligar para eu voltar a falar com eles. Se eles tivessem me respondido em 5 minutos, depois que eu mandei a mensagem, que era o momento que estava brilhando meu olho, que eu tinha acabado de ver uma review no YouTube daquele carro, eu já teria agendado o test drive. Pegou, Márcio? Quanto mais rápido o tempo de resposta, menos você vai precisar fazer follow-up, tá? Então, sim, é muito bom você ter uma IA fazendo a triagem. Isso até é uma das coisas que agora, no CRM, a gente está muito focado em resolver API oficial e disparo, mas é uma coisa que, para março, eu acredito que a gente vai trabalhar muito forte, tá? Gente, inteligência artificial substitui SDR? Não substitui. Mas você pode ter um agente de IA para cada procedimento só para fazer a qualificação do lead. E aí, respondendo o Beraba, mesma coisa, tá? O lead mandou mensagem meia-noite. Você concorda que as 3 primeiras perguntas geralmente vão ser iguais? Oi, seja bem-vindo à clínica. Me conta o que que você quer, qual que é o seu objetivo. Não é muito parecido? E aí manda uma prova social? Então, o agente de inteligência artificial ele pode fazer esse pré-atendimento para vocês, tá? E aí, depois que fez o pré-atendimento, o que que a IA vai fazer? Vai dizer, fulano, obrigado pelas respostas. Amanhã, no primeiro horário, a nossa profissional vai dar sequência no teu atendimento. Em alguns casos, a IA vai até conseguir agendar a avaliação, mas eu acho que esse contato humano é muito importante, tá? Então, a gente tem soluções para isso, né? Vale a pena vocês conhecerem. Pessoal, KPIs de produtividade. Quantas ligações a SDR está fazendo? Quantas ligações estão sendo conectadas, que ela está realmente conseguindo falar com o cliente? Quantas mensagens ela está enviando? E qual que está sendo o tempo médio de resposta dela depois que o cliente manda uma mensagem? Já pensou que saco se vocês fazem uma pergunta aqui para mim no chat e eu respondo daqui a 50 minutos? Não ia funcionar, né? Para o cliente é a mesma coisa. Então, pô, o cliente respondeu, cara, em média, se tiver menos de 5 minutos a minha troca com ele, vai ser muito mais efetivo, tá? Homens Uberaba, a gente tem os agentes de A na Uno, tá? Você pode entrar em contato com o nosso comercial que o time te explica como funciona. KPIs de resultado, percentual de agendamento. Então, a cada 10 leads, quantos leads estão sendo agendados? Mínimo saudável é 20% dos leads. Percentual de comparecimento. Gente, não adianta eu agendar as pessoas se elas não estão vindo. Adianta eu agendar a pessoa para o dia 15 de março de 2026, sendo que hoje é dia 5 de fevereiro? Não adianta. Agendamento para, no máximo, 2 ou 3 dias para frente. Confirmação de agendamento automatizada. Se o cliente não respondeu a confirmação de agendamento, a SDR tem que ligar para ele. Então, o percentual de comparecimento é um KPI muito importante. E aí, os KPIs de qualidade são motivos de não agendamento, tá? Então, por que as pessoas não estão agendando? Vocês têm que saber isso para saber se está com problema no tráfego pago, se é um problema de treinamento da SDR ou se é um problema de tempo de resposta. Motivo de não comparecimento. Cara, já aconteceu. Uma vez eu vi ali, as pessoas não estavam querendo ir para a clínica, tá? Eu não estou falando para vocês, pessoal, que isso resolve tudo, mas eu já vi clínica mandando Uber para o cliente, tá? Isso aumentou a taxa de conversão. Então, se as pessoas não estão comparecendo porque está chovendo, o ticket médio do meu tratamento é R$ 4.000, eu pago de boa R$ 10 para a pessoa vir para a clínica. Fulano, sei que está chovendo desconfortável, mando o Uber para você. Então, quando vocês sabem por que as pessoas estão faltando, vocês conseguem pensar em soluções para resolver esse problema. Então, o Matheus não está dizendo para vocês que tem que mandar Uber, o Matheus está dizendo para vocês que vocês descobrindo o motivo pelo qual as pessoas não estão vindo, vocês vão conseguir melhorar esse processo, tá? Ah, nossa, tá muito calor, Blumenau é quente pra caramba, 40 graus. A gente compra picolé para os clientes, deixa lá na recepção
manda foto, faz história e diz, fulano, a gente tá te esperando aqui, me diz qual picolé que você mais gosta. Conexão, as pessoas querem ser cuidadas, né? Então, se eu sei porque a pessoa não veio, eu consigo melhorar meu processo para mitigar isso. Olhar a origem dos leads é muito importante também, né? Se o meu lead do Instagram está agendando mais, se o lead do Facebook está agendando mais, para eu conseguir olhar o meu processo e metrificar o tempo entre o lead chegar, o lead agendar e o lead comparecer é muito importante. Se o meu lead chegou dia 1º e eu agendei ele dia 2, para ele comparecer dia 5, onde é que está o meu gargalo aqui? Na data que eu estou agendando a avaliação dele. Dia 1 chegou, dia 2 agendei ele para o dia 3, eu diminui 2 dias do tempo do meu ciclo de vendas, eu vou conseguir ter resultado muito mais rápido. Então, você olhar tempo entre o lead, contra o agendamento, contra o comparecimento, é uma coisa valiosíssima, tá? E, por fim, o cargo de SDR, ele é um cargo que tem que ser comissionado por comparecimento, tá? Gente, não paguem por agendamento. Isso é um erro. Vocês têm que pagar por comparecimento, tá? E tem que ter aqui um bônus por marcos, né? Marcos não uma pessoa Marcos, tá? Por marcos, assim, critérios que a pessoa atingiu. Então, um exemplo bem simples. Esses valores aqui, pessoal, eles são totalmente fictícios, é só para vocês entenderem o que eu estou falando. Se a meta da clínica, né? Se vocês assistiram a aula de KPIs e vocês sabem que a meta de vocês é conseguir 100 comparecimentos no mês, cara, vocês podem determinar que vocês pagam para SDR comissão por comparecimento de R$ 10. E se ela bater a meta de 100 comparecimentos, vocês vão dar um bônus de R$ 300 para ela. Então, olha que fantástico isso aqui. Isso aqui é um cenário de ganha-ganha. Primeiro, a SDR, ela ganha por cada oportunidade que ela gera, tá? Ah, Matheus, posso pagar comissão por venda? Não, porque a venda não é ela que faz. O que ela faz é trazer a pessoa para a clínica, isso está no controle dela. Se a consultora está vendendo bem ou mal, isso, cara, não tem nada a ver com ela. Então, dica: comissão por comparecimento, bônus por meta batida. Se ela tiver 30 comparecimentos, ela vai ganhar R$ 300. Se ela tiver 70 comparecimentos, ela vai ganhar R$ 700. Se ela chegar em 100 comparecimentos no mês, ela vai ganhar R$ 1.300. Por quê? Porque ela vai ganhar os R$ 10 de cada comparecimento, mais uma bonificação por meta batida de R$ 300, tá? Gente, R$ 1.300 a mais no mês faz muita diferença, tá? Então, aqui é um ponto importante também. De novo, isso vai do cenário de cada um, tá? Façam um comissionamento competitivo, tem que ser um ganha-ganha. É muito barato você pagar R$ 1.300 de comissão se você conseguir 100 comparecimentos no mês. É muito barato. Você coloca isso no teu custo de aquisição de cliente. Porque a pior coisa que tem, cara, às vezes é melhor você não ter comissão do que ter uma comissão ruim, porque a pessoa não motiva. Aí você está lá comemorando, você vendeu R$ 300.000 no mês e a pessoa ganhou 50 pila de bônus. Não funciona. Então, isso é uma coisa que é muito importante com o time comercial. Façam comissionamentos competitivos, tá? Ah, Matheus, quer dizer que precisa ser R$ 10? Não. Quer dizer que precisa ser um bônus de R$ 300? Não. Mas tem que ser competitivo. Eu gosto de desenhar comissionamentos que faz com que a pessoa possa até dobrar o salário dela, tá? Então, pô, aqui você pode colocar aqui mais um bônus, né? Coloca aqui um bônus de hipermeta. Chegar a 150 comparecimentos, ganha mais R$ 300. Caramba, 150 vai ganhar R$ 1.500, mais 300, mais 300, vai dar R$ 2.100 para a pessoa. Quase dobrou o salário dela. Mas você trouxe 150 comparecimentos na clínica. 150 dividido por 22 dias, você trouxe pelo menos 7 avaliações por dia na sua clínica. Com certeza, teu resultado vai ser muito melhor, tá? Então, pessoal, olha que complexo que é cada,
cada ação que a gente tem para fazer na clínica, né? A gente tem a contratação, tem os processos, tem os materiais que vocês precisam disponibilizar, tem os KPIs. Só que assim, isso aqui é um exercício diário, tá? E agora, qual foi a minha intenção com essa aula aqui? Foi elevar o nível de consciência de vocês, tá? Elevar o nível de consciência de vocês e entregar um plano. Então, agora vocês, com esse mapa mental aqui, eu tenho absoluta certeza que tem alguma coisa desse processo que vocês conseguem implementar já hoje para melhorar o processo de vocês, tá? Então, está acabando aqui o nosso tempo, mas eu queria lembrar para vocês que a gente é uma comunidade. Então, no WhatsApp da comunidade, quando vocês tiverem alguma dificuldade em relação a isso, se vocês quiserem trocar alguma experiência em relação a esse assunto, vocês podem mandar perguntas lá. Por quê? Porque a ideia é que vocês se ajudem também, ou, claro, eu também estou acompanhando o grupo, eu posso responder as dúvidas de vocês na nossa comunidade, tá? E como é de praxe, eu queria pedir para vocês escanearem esse QR Code aqui, tá? Para vocês avaliarem essa aula. Eu quero que vocês deem um feedback sobre essa aula, vocês deem uma nota para a aula, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, e que vocês sugiram também temas para as próximas aulas, tá? Então, aproveitem esse conteúdo. Qual que é a minha missão aqui? Pessoal, eu poderia facilmente cobrar 5 mil, 10 mil reais de cada um de vocês para entregar esses conteúdos que eu estou entregando nas aulas, mas a minha missão é ajudar vocês a estruturar o processo comercial e escalar vendas, tá? Então, isso aqui é um presente que eu dou para vocês como forma de retribuir por vocês confiarem na UNO como clientes, mas também porque eu genuinamente acredito que o mercado de clínicas ele pode melhorar ainda mais, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente teve, de novo, uma audiência bem grande, né? A gente se manteve aqui em quase 70 pessoas até o fim da aula. Aproveitem, desejo um excelente mês de fevereiro, batam suas metas e encontro vocês na próxima aula, tá bom? Beijo no coração, boa semana para vocês, tchau, tchau.